Mega Man X é uma série gigantesca, com 3 jogos no Super Nintendo. 3 jogos que, sinceramente, eu gosto. Porém, o X3 é o jogo que eu mais tenho crítica. A primeira vez que eu joguei, eu já achei ele meio estranho, comparado com seus antecessores. Eu não sabia se ele era ruim. Talvez era só estranheza minha, mas hoje em 2025 eu consegui entender. Provavelmente é por causa do meu senso crítico que se desenvolveu com eu fazendo vídeos aqui pro YouTube. Eu sempre joguei a versão de Super Nintendo, e é a que vai ser analisada nesse vídeo. Porém, eu queria fazer uma menção honrosa para a versão de CD, que tem umas cutscenes com animações bem legais e decentes, pelo menos eu gosto delas, e eu vou provavelmente usar aqui em algum momento na parte de edição. Opa galera, beleza? Aquelas coisinhas de YouTube, né? Dá like, se inscreve, comenta e se puder compartilhar, isso realmente me ajudaria. Mega Man X3 se passa um pouco tempo depois do X2, onde um Reploid chamado Dr. Doppler descobriu que vários outros Reploids estavam infectados com o Sigma vírus e estudou uma forma para curar eles. Porém, o Doppler deixou eles ainda mais agressivos e tornou eles seus soldados e mandou atacar a cidade e os Maverick Hunters. Ou seja, na verdade, o Dr. Doppler é um traidor. Com o ataque, os Maverick Hunters são obrigados a contra-atacar. E assim começa o jogo numa fase inicial extremamente bela e com uma música incrível. E o X é sequestrado. No! Sim, temos gameplay com o Zero. Ele tem um Buster e consegue usar o sabre. E assim que chegamos no Reploid sequestrador, derrotando ele, que é super fácil, salvamos o X. Tem mais uma luta com outro chefe, que também é super simples e fácil, e a fase acabou, e assim podemos ver as seleções de fases. E já dizendo óbvio, esse jogo é lindo pra caramba. Os sprites do X são bem parecidos, tendo algumas adições graças à armadura, que diga de passagem aqui também é lindona, e temos novas adições, como a do Zero, que sinceramente ele tá lindão aqui, muito bem animado. Temos uma certa variedade de cenários com bem detalhados e extremamente belos, tendo cavernas, fase de gelos, e sim, aqui o X escorrega, eu odeio essa mecânica. Tem um aeroporto no pôr do sol, tem selva, tem esgoto, tem represa. E assim, uma coisa que eu notei é que toda fase tem uma certa área meio tecnológica. Tipo, tem parte tecnológica, depois muda pra algo. Exemplo, tem áreas com tecnologia e depois com selva, represas, céu. Você já entendeu. Isso dá uma pequena saturada nas partes meio futurísticas, tecnológicas, sei lá. Não é algo necessariamente que vai incomodar, mas é algo que eu notei. Mas a paleta de cores é muito bem escolhida, na medida certa, no momento certo. Os designs são bonitos, tanto dos cenários quanto dos inimigos, que tem alguns bem únicos desse jogo, com uma pixel art bem linda, como o comum de Mega Man. As músicas, como sempre, esse é um departamento que a Capcom raramente falha. Era óbvio que seriam uma ótima soundtrack. No dia que Mega Man tiver uma trilha sonora ruim, eu falo pra vocês. Os controles são bem precisos e responsivos. Eu amo a gameplay de Mega Man X. Vou presumindo que você já jogou o jogo ou você assistiu os vídeos anteriores do canal. Se não viu, vai ver depois. Eu vou focar nas novidades. Temos os hards e os sub-tanks, que fazem a mesma coisa. Temos as armaduras, o capacete que mostra os itens não pego no mapa. As manobras que dá um tiro extra, que eu sinceramente odeio esse tiro. Ele tem um delay monstruoso esse troço e não é tão forte assim. Assim, se você comparar com as anteriores, essa daqui ela é meio ruinzinha mesmo. O peitoral que reduz o dano e cria um escudo que reduz ainda mais o dano. As botas que tem um dash aéreo.
E tem os chips de upgrades das partes das armaduras do X. E você só pode pegar um desses chips. Mas aqui já vai o conselho. Não pegue nenhum deles. Eu falo disso depois. Também temos aqui as armas dos chefes, são bem legais, a maioria é bem úteis e fáceis de se usar. Tem a metralhadora de luz, que, pô, só é legal. Tem um escudo de gelo, sim, o nome disso aqui é escudo. Mas sempre quando você destrói um inimigo, ele sempre dropa cura. Tem os Spinner, que, pô, sei lá, só gosto dela, é uma arma legal, eu acho, na minha opinião. É um kit de armas que eu gostei. Também temos os robôs, que tem uma utilidade específica, por exemplo o Frog, que pode pular na água, e ele é o único que sobrevive de abaixo d'água. Tem o Falcon, que pode planar, ou os outros dois são mais normais. Eles meio que têm a sua própria utilidade. Se você subir nessa plataforma, você pode escolher entre eles. E você também acha eles como se fosse um hard tank ou sub-tank pelo mapa. E temos gameplay com o Zero. Caso você aperte Start depois do botão R, você pode jogar com o Zero. Mas aqui já vem a primeira crítica. Eu odeio a forma que o Zero foi colocado nesse jogo. Eu acho que foi a pior forma possível. Primeiro, ele é muito mais limitado que o X. Ele não tem upgrades e nem melhorias. Principalmente lá pro final, fica discrepante se você comparar o X com o Zero. Ele não pode enfrentar os bosses ou mini-bosses. E pior, caso você morra com o Zero, ele não volta. E no caso, adivinha só, você não vai querer que isso aconteça. Sim, aqui eles colocaram pra morrer uma única vez um dos personagens que mais morrem na série, perdendo apenas pro Sigma. Eu genuinamente gosto do Zero, eu não tenho nenhum problema com ele, mas a forma que foi implementada aqui, desculpa, não me desceu. Eu acho ela horrível. Nos jogos posteriores, eles colocaram o Zero de uma forma mais saudável, na minha opinião, que funciona muito melhor. O game design das fases é bem parecido com os dois primeiros, então eu não tenho muito o que reclamar. Mas eu queria puxar a atenção para o balanceamento e a dificuldade, que sinceramente é horrível. O X no início do jogo, ele é muito fraco. Qualquer coisinha arromba o coitado. Já no final, ele fica bizarramente forte. Algumas fases se tornam triviais, a maioria dos inimigos seriam só os espinhos e os buracos. Os inimigos lá no final mal dá dano, só estão lá só para fazer presença. Inclusive, falando dos inimigos, o spawn deles aqui é bem chatinho. Diferente do seu pai, eles voltam numa velocidade impressionante. Eu não sabia onde colocar isso no roteiro. Mas acaba que no final das contas, a partir do momento que vocês pegam um pedaço da armadura, fica muito fácil. Você pode ir muito tranquilo. Sei lá, isso me incomodou, admito. Eu não acho que a progressão é suave. O balanceamento pra mim é bem ruim aqui. Eu não senti que esse problema estava nem no primeiro e nem no segundo jogo. Mas eu também acho que não ajuda você ter algum senso de perigo, já que até os bosses não são grandes perigos aqui. E sim, vamos falar deles. Eles provavelmente têm alguns dos designs mais irados, na minha opinião. Da trilogia do Super Nintendo. Os 8 bosses são meio animalescos, tipo, tem um peixe gigante. Sim, eu passei a gostar de um peixe aqui, estranho, mas pô, eu gostei do design dele. Tem uma abelha, tem o búfalo, que eu gostei dele, acho ele da hora, bem robusto, as cores são legais. Eu gosto dos designs. Tem o rinoceronte, que é outro bem da hora. Um dos meus favoritos é o tigre, que na minha opinião é um dos mais legais. Mas assim, eles são muito simples quando a gente tá falando de mecanicamente. Principalmente se você comparar os dois primeiros jogos. A coreografia é bem mais simples, os movimentos são menos mirabolantes e são até que bem mais fáceis de desviar dos ataques. Por exemplo, o rino, que é basicamente você ficar pulando pro lado pro outro. O búfalo, que também é você ficar pulando pro lado pro outro. E tem outros que acabam ficando na mesma estratégia. O tigre, que também não tem grandes dificuldades nele. Tem o besouro, que eu acho que é o único que dá alguma coisinha, porque ele fica atirando umas bolinhas, fica ricocheteando, mas assim, também é outro que não tem uma boss fight muito boa. Tem a lagosta, que é outro boss que eu gosto do design, mas a luta, ela só tem 3 tipos de golpes. Então, se você comparar com os dois primeiros jogos, principalmente com o segundo jogo, não são bosses muito interessantes, pelo menos na minha opinião. Mas também temos alguns bosses especiais, que também são reploids sendo mandados pelo Doppler para caçar o X. Esses também são bosses fáceis e você pode escolhê-los, destruí-los ou não. E isso muda algumas coisas no lá pro final. Eu resolvi destruir eles à primeira vista. Para você destruir eles, você tem que finalizar eles com a fraqueza deles. E caso o play entre em um lugar meio secreto, você vai encontrar o Vile, que também não é uma luta difícil. A primeira fase é basicamente você ficar pulando pro lado pro outro. Já a segunda é um pouquinho mais complexa. Ele solta um ataque de fogo e ele atira. De novo, não é um boss difícil. Você pode escolhê-lo, destruí-lo ou não. Eu resolvi destruir.
E de novo, isso muda algumas coisinhas lá pra parte final. Eu fiz a minha escolha, eu destruí os 3 à primeira vista. Então eu vou falar a partir daqui com base na minha perspectiva. Assim que você derrota os 8 bosses, o X e o Zero vão até o Dr. Kain, onde ele diz que o Dopplerman está construindo um super corpo e suspeita que seja pro Sigma. A essa altura do campeonato, ele suspeita que seja o Sigma. Mas agora sim, vamos pra base do Doppler. E logo aqui no início da fase, a gente pode encontrar um mini-boss e o Zero nos abandona. Porém, esse bicho aqui ele é muito fácil. E agora vamos à coisa mais icônica desse jogo. Caso você tenha pegado toda a armadura, os Hearts Tanks, e principalmente não ter pegado nenhum chip de upgrade, você pode pegar a armadura dourada, que contém os 4 chips de uma vez. Caso você pegue um dos chips, você não pode pegar o outro. Você só pode usar os 4 chips de uma vez, caso pegue a armadura dourada. O capacete que, se você ficar, você recupera a sua vida lentamente. O peitoral que aumenta a potência do escudo, ou seja, você toma menos dano. As manoplas que você ganha um estado onde você fica com o tiro carregado o tempo todo a custo de uma barra. As botas que libera 2 dash aéreo. E com isso, o jogo fica tranquilamente mais fácil. Os bosses aqui são um pouco mais triviais, inclusive tendo um boss elefante, que é extremamente fácil. Ele não é um boss tão interessante, então eu vou rushar ele. Mas tem algo que torna o jogo ainda mais fácil. Caso você entre nesta porta com o Zero, especificamente o Zero, ele vai enfrentar um bicho que não é difícil, mas gruda no Zero e explode. O Zero sobrevive, mas fica com o núcleo danificado. E ele precisa voltar pro laboratório do Kain. Mas antes ele deixa o sabre com o X. E adivinha o que acontece caso o Zero morre? Sim, isso me desmotiva cada vez mais a jogar com o Zero nesse jogo. E já dizendo, esse sabre ele é bem forte contra qualquer inimigo. Tem até outro boss aqui na frente que tá em parte de água e bicho, ele é um pobre coitado, não tem nem chance. E assim nós temos o boss rush, bem típico de Mega Man. Você enfrenta eles todos de novo, porém, de novo, são bem triviais, porque essa armadura é quebrada. E assim que você finaliza o boss rush, você pode chegar até o Dr. Doppler, que é uma luta bem fácil na real. Ele tem 2 ataques, o primeiro é uns tiros, e o segundo é um avanço. Mas ele também cria um campo de energia que transforma os seus ataques em vida para ele. Um conceito legal, mas facilmente driblável. E assim que você derrota o Doppler, ele recupera a consciência e volta a si. E todo esse tempo ele estava sendo manipulado por Sigma para reconstruir o seu corpo. Então, nosso querido X avança até o boss final, o Sigma. Achou que eu tinha morrido, não foi? A primeira fase do Sigma é super simples. Ele tem um escudo e você usa o spinner quando o escudo estiver abaixado. Não tem muito o que falar, até porque ele só faz literalmente uns 2 ataques, que é soltar fogo do lado e depois soltar fogo em cima. E depois nós temos a segunda fase, onde o Sigma consegue aquele corpo especial que o Doppler estava criando. E começa a boss fight mais arrombada desse jogo. Essa luta tem uma dificuldade artificial ou barata, como você quiser chamar, porque ela é completamente injusta. Primeiro, o Sigma só toma dano na cabeça dele. E a linha do ataque é extremamente fina. Se não passar certinho, a armadura defende. Ou seja, é muito difícil acertar esse bicho. E ainda é mais difícil ainda desviar. Não porque os seus ataques são complexos, e sim porque esse trambolho é gigante, te tirando um espaço. Você tem que inclusive ficar socado num canto pra tentar acertar ele. Isso aqui é uma nojeira. Essa boss fight não é só ruim, ela é um erro de design de batalha, que eu não sei como deixaram passar. Mas ok, destruindo esse nojo, aparece o Sigma's Virose, ou seja, a cabeça 3D do Sigma. E aqui você tem que fugir. Inclusive essa parte é meio chatinha às vezes, né? Principalmente quando você tá no desespero, que você tem que fugir. E ainda por cima, a cabeça fica te derrubando. Mas o Sigma Vírus consegue encurralar o X e tenta infectá-lo, mas aparece ele, o Doppler, com um antivírus para destruir Sigma permanentemente. Tô sabendo. A base de Doppler é destruída, o X termina com uma reflexão, como de costume, e esse é o final. Mega Man X3 é um jogo com vários problemas. Ideias mal executadas, mau balanceamento, os bosses são lindos, mas as lutas são bem simples, menos o Sigma, que é horrível. Então ele é um jogo ruim? Definitivamente não. Ele ganha muitos pontos em relação à diversão, gameplay, que é muito boa, responsível, as músicas que são boas, os cenários, parte gráfica, ela é excelente em questões de designs, eu não tenho o que reclamar. Eu acho ele sim um jogo bom. Porém, na minha opinião, ele também não tem a mesma qualidade que nem que o primeiro e nem que o segundo jogo. Eu ainda acho ele um jogo bom, mas pelo menos na minha opinião, da trilogia, ele fica meio abaixo. Pra mim, X3 ganha uma nota de 8/10. Vale muito a pena conhecer.